Olá, pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja ótimo com vocês, que vocês estejam tendo uma boa semana. E, bom, estamos aqui para mais uma aula de economia brasileira contemporânea. Imagino que estejam animados, né, com o curso, com o andamento do curso, porque nós já passamos da metade, né? Então, agora, efetivamente, temos poucas aulas agora na reta final, chegando já perto do que a gente vai chamar de fase neoliberal da economia, né? E, enfim, claro, já devem estar um pouco cansados também por conta da quantidade de trabalhos, né? Eu passo muita resenha toda semana para vocês, então, mais ânimo, né? Porque, como eu disse lá no começo do curso, na primeira aula, né, síncrona, é um curso que exige bastante disciplina para que vocês consigam acompanhar ele diretamente, né? E, bom, nós falamos na aula passada do período de 64 a 67, também conhecido como governo Castelo Branco, mas a gente gosta de chamar ele de período do PAEG, né? A gente dá um destaque maior para o plano econômico do que efetivamente para o nome do governante militar, né? E o que, que acontece, né? A gente vai falar agora do milagre econômico brasileiro, que é um período que vai de 67 até 74, né? É, Nessa divisão, alguns livros vão trabalhar os dois governos que você vai ter, na verdade são três, né? Porque você também vai ter a junta militar, mas de fato, né? Você vai ter dois governantes mais marcantes, né? O Costa e Silva, de 67 a 69, que vai ser um triênio, né? E o Médici, no período seguinte, de 69 a 74. E geralmente se apresenta, né, tanto nos cursos como nos livros texto, milagre em uma aula só, juntando esses dois governos. O Economia Brasileira de Getúlio Dilma, que é um dos livros que a gente está usando como referência, que embora não seja exatamente um livro-texto, mas complementa muito essa função e faz, às vezes, embora não seja um manual, né, traz muito bem uma contextualização dos governos, embora também tenha discussões, né, traga hipóteses, é, ele separa. E isso me permite, me dá uma certa liberdade de tratar de um debate mais específico sobre uma primeira fase do milagre, né? E a gente já vai entrar nesses detalhes do porquê milagre, e enfim. Mas e depois fazer um outro debate na segunda parte do milagre, porque vai envolver também o esgotamento do milagre, né? O milagre acaba. Eu gosto de pensar que milagre bom ele duraria para sempre, né? Poxa, é, qualquer coisa que acontecesse comigo eu não gostaria, né? Que fosse um milagre temporário, um milagre bom mesmo, é um milagre que dura para sempre, né? Poxa, ser curado, ser ficar enriquecer, ser, enfim, ter o amor da sua vida, qualquer tipo de milagre que aconteça, seja positivo, né? Você não quer que seja um milagre temporário. Da mesma forma, né? O milagre econômico brasileiro, ele vai entregar altas taxas de crescimento, com redução da inflação, com redução do déficit público, e blá blá blá, e blá blá blá, mas ele acaba, né? Um período até relativamente curto, né? Dentro da história econômica do Brasil. Então, o que, que acontece, né? O que, que vai trazer para a gente? Agora a gente vai começar a falar milagre, entre aspas, né? Porque é, vão ter algumas características que vão, sim, né, afirmar esse lado positivo do milagre, do lado das variáveis macroeconômicas, né, que eu já comentei. Altas taxas de crescimento do PIB, queda na inflação e equilíbrio externo. A gente não tem aqueles problemas críticos do balanço de pagamentos que a gente tinha em outros governos, que vão dar origem a é, ao uso desse termo milagre econômico. É, e eu gosto, né? Isso já é uma, uma, uma questão mais particular, né? Gosto muito de caracterizar o milagre econômico
como um período no qual você vai adotar uma política macroeconômica heterodoxa, né, não convencional para a visão econômica hegemônica, mas, por outro lado, você também vai ser muito ajudado por condicionantes externos. Né? Esse período em específico desse primeiro triênio, né, de 67 a 69, ele vai ser muito favorecido também por condições do cenário externo que vão permitir com que se alcance esses resultados tão grandes. Por outro lado, também tem o impacto de uma condução de política econômica diferenciada, diferente do que vinha acontecendo. Então, se por um lado, né, o milagre econômico ele se beneficia de condicionantes externos favoráveis, ele também tem o seu mérito em conseguir efetivamente resultados com uma política econômica. Perfeito? Bom, dito isso, vocês têm que contextualizar um pouco do milagre econômico diante do PAEG, que veio antes, né, do governo Castelo Branco. O que aconteceu, né, que vai gerar essa inflexão? Como é que a coisa vai mudar? Né? Que vocês têm que pensar sobre esse período? A grande mudança que você vai ter dentro da tendência que você tinha durante o período militar, né, a gente começou no Castelo Branco e agora está no Costa e Silva, vai ter uma modificação na medida em que você se percebe que há um aumento da impopularidade com o governo militar, principalmente por conta do PAEG. O PAEG ele vai trazer um certo desgaste para a sociedade, porque, de alguma forma, também aqueles que defenderam o golpe militar estavam com expectativas de que a situação econômica melhorasse. Por mais que você afirme, né, olha, o governo militar ele veio para democratizar, organizar, enfim, o argumento que seja, né, para se sustentar no poder pelo seu regime militar, de fato, ele precisava de um certo apoio popular para se sustentar, né? Mesmo assim. Por outro lado, se você não tem um mínimo de sustento, né, com um programa como foi o PAEG, você também reflete. A imagem do Castelo Branco vai ficar muito deteriorada e assim você vai ter mudanças, né, nesse processo. E a chegada do Costa e Silva vai mudar um pouco dessa pegada, principalmente por conta do economista, que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, comecem a pesquisar, né? Que é o Delfim Neto. O Delfim Neto vai ser o ministro da Fazenda do milagre econômico. Essa é uma das razões pela qual também se favorece juntar os dois, né? Os dois períodos. Ele vai ser o ministro do milagre, né? E ele até hoje, né, mesmo bem fraquinho, né, bem velhinho, ele ainda dá entrevistas na televisão, enfim, é um economista ainda popular, né? Bom, o Delfim ele vai ser um dos críticos do PAEG e também um crítico dos rumos ortodoxos que a economia brasileira estava tomando com os planos de estabilização econômica, né? Principalmente o PAEG, o qual ele sucede diretamente. Eu tenho também, né, eu não posso deixar de falar, principalmente porque todo 31 de março, 1º de abril, né, e a gente está, essa semana também ainda está próximo, né, embora já tenha passado uma semana, a gente tem uma certa um certo resgate, né? Seja crítico, seja de exaltação do golpe militar, né? Principalmente por conta do atual presidente, que vai e sempre aquece esse tema nessa data, o que é infeliz, né? Porque a gente não resolveu os problemas da nossa ditadura da forma que a gente devia ter lidado
no momento certo, né? Enfim, logo após o seu fim, devíamos ter tomado atitudes mais enérgicas para colocar ela no seu devido lugar na história. Mas o processo, da forma que ocorreu, deixou muita margem para que esse tipo de opinião ainda apareça, né? E o período do governo Costa e Silva, né, esse triênio de 67 a 69, ele vai ser marcado pelo AI-5, né? E vocês vão lembrar das aulas de história que vocês tiveram no ensino médio, enfim, ou do interesse próprio de vocês, né? É claro que quando aparece esse tema também, os BBC, os jornais, trazem, recapitulam um pouco do que foi o AI-5, né? E que você percebe, né, ao longo desse período, 68, uma escalada também do autoritarismo, né? Então, às vezes eu também fico com essa sensação de que é muito estranho a gente continuar chamando um período, esse triênio, né, o período todo, até 74, de milagre econômico, sendo que foi um período no qual você tem um modelo econômico que é pago com o sangue, o suor e as lágrimas de muitas pessoas, né? Com o AI-5 você tem o recesso por tempo indeterminado, né? O famoso fechamento do Congresso Nacional. Você tem, você caça um mandato de vários deputados, né? São cerca de 80 deputados que têm os seus mandatos cassados. Você tem a aposentadoria involuntária de vários professores da USP e de outras universidades, de intelectuais, enfim. Regularização da censura e amplos poderes ao Supremo Tribunal Militar. Então, é nesse contexto que a gente está falando de milagre econômico, né? Vocês aí, né, que são uma geração que tem capacidades aí de transformar o pensamento econômico, vamos repensar um nome para o milagre econômico brasileiro. Eu faço questão, né, de sempre falar isso, de que a gente tem que refletir como é que a gente vai continuar chamando de milagre. E é um absurdo a gente continuar chamando de milagre um período no qual ocorreu tanta tortura, tanta violência. Eu me recuso, né? Mas é claro que a literatura consolidou esse nome e a gente vai continuar usando o milagre, entre aspas, porque é o que resta para a gente, né? Além da decepção, continuar usando esse termo enquanto não se muda isso, né? Eu acho que é fundamental que isso também aconteça. Mas, bom, inclusive, né, hoje em dia, como se banaliza a tortura que ocorreu durante aquele período, as pessoas que sofreram durante aquele processo, é algo lamentável, né? Porque você se coloca numa condição tão desumana quando você não tem empatia pelo que o outro passa diante de uma tortura, diante de uma tragédia, no mínimo desumano, né? Mas até você falar que é algo animal, né? Nenhum animal tem um certo tipo de sentimento como esse, né? Então você não pode igualar o tipo de pessoa que pensa assim, nem a animais, né? Mas com certeza desumano é. Mas enfim, feita essa mediação, que não é uma mediação simples, né, gente? A gente tem que realmente ficar preso nela e continuar insistindo sobre esse problema, né? Cada vez mais parece que quando eu estudei isso, né, quando eu estava na condição que vocês estão hoje, fazendo o curso de Economia Brasileira Contemporânea, parecia que era um problema superado, né? Mas, na verdade, ele estava só dentro do armário, né? O problema ainda estava por se mostrar ainda mais grave. Mas, enfim, da mesma forma que você tem um certo endurecimento, né, com o Costa e Silva durante o período, o Delfim Neto ele também vai fazer um endurecimento nas direções da economia. O Delfim Neto ele vai ser contrário ao diagnóstico até bem estabelecido de inflação da demanda,
que acontece, né? Ele vai partir principalmente da noção de que a gente passou por um período longo, que foi o período de estabilização do PAEG, né? Uma tentativa de estabilização com baixo crescimento, que vai demonstrar que, de algum modo, havia capacidade ociosa na economia. De fato, se vocês tomarem o período pós-PAEG, a economia brasileira ela não tinha como justificar que o processo inflacionário que ela convivia estava associado a um excesso de demanda, né? Uma inflação provocada, os preços aumentando porque a demanda estava aquecida. Não, como assim? A gente tem capacidade ociosa na economia e mesmo assim os preços seguem elevados. Então, quer dizer, teria margem para a oferta crescer. E a heterodoxia, né? O Delfim Neto vai ser o certo emblema dessa heterodoxia, vai entrar com um diagnóstico de inflação de custos. Eu vou falar disso mais à frente, né? Como a condução de uma política de combate à inflação com o diagnóstico de inflação de custos, ela não vai envolver necessariamente, né, a ideia de uma política monetária contracionista. Mas isso a gente vai falar lá no finalzinho. Bom, então o que eu quero dizer para vocês? Antes, agora que a gente vai começar efetivamente a comentar detalhes sobre o período. Eu vou seguir aqui bem o que a divisão que é feita pelo Vitor Leonardo de Araújo no Economia Brasileira de Getúlio Dilma. Quem for seguir os outros autores, né, o Jean Biagi ou o Marcelo de Paiva Abreu, que vai estar lá no capítulo, acho que é o capítulo 10, deixa eu ver aqui. Quem for seguir no ordem, o capítulo, não, o capítulo 9, né, porque ele ainda tem um capítulo sobre isso. Você vai ter, o capítulo 10, que vai falar de 67 a 73, né, ele fala tudo junto. Cuidado, né? Vejam quando a gente está falando de dois períodos diferentes. Ele vai fazer algumas separações em alguns momentos, mas não todos. Então, e preste atenção também no fio do argumento, que vai ser um pouco diferente, ok? Vai ter, às vezes, algumas frases que vão começar assim, né? Na esteira do PAEG, a gente vai falar muito sobre o PAEG nessa aula, né? A gente vai mas vamos seguir então que a ordem, pelo menos, do que o Vitor Leonardo apresenta lá. Então, em primeiro lugar, né, a gente tem que falar do PED, Programa Estratégico de Desenvolvimento, PED, né? PED, Programa Estratégico de Desenvolvimento, de 68, que vai ser, né, uma espécie de plano que vai explicar um pouco da tentativa de desenvolvimento do milagre econômico. Ele vai trazer um pouco da cara da política do milagre. O PED ele vai aceitar o esgotamento do modelo de substituição de importações. Ele vai falar, olha, aquela lógica que a gente estava tendo, né, até principalmente, né, no plano de metas, de você importar os bens de capital para produzir internamente, principalmente voltado para o mercado interno, ela já chegou no seu limite, esse modelo se esgotou. E a gente agora deve se voltar para a expansão da capacidade produtiva e para a redução dos custos. E, bom, dito isso, né, no desenho do seu programa, você tinha uma meta ousada de crescimento de acima de 6% ao ano, que estava desenhada para ser obtida em duas fases, né?
Numa primeira fase, você estimularia os setores com maior capacidade ociosa por meio da expansão de crédito, ou seja, né, você vai fazer um crescimento do mercado de crédito. Como a gente vai fazer isso, a gente ainda vai falar por meio de política financeira e política monetária. Né? E em segundo, né, na segunda fase, você vai criar estímulos aos investimentos, em particular mercados de massas, né? Mercados de bens de consumo de ampla utilização, perfeito? Um lado interessante, né, do PED é que ele não vai ter nenhuma meta com relação à estabilidade de preços. Então, ele não vai ter um compromisso com a inflação. Percebam que esse é um ponto importante, né, para qualquer plano mais arrojado, mais ousado, em termos de crescimento. Né? Se você tem um plano que objetiva muito crescimento, você comprometer, né, dentro daquela lógica que a gente meio que carrega de um combate entre crescimento e estabilidade, que é uma dualidade até que pode ser contestada, mas de fato na prática a gente usa isso, ele não vai se delimitar em torno de alguma meta de estabilidade de preços, o que é interessante. Né? Um dos pontos que eu gosto bastante de enfatizar é dentro da leitura do próprio Vitor Leonardo, né, que traz para a gente um pouco dessa relação com política macroeconômica e desenvolvimento institucional. Né? Está sempre associando, olha, durante esse período, você teve uma mudança na condução da política econômica, mas você também teve mudanças institucionais interessantes. Né? E o que você percebe é que durante o PED, você vai ter uma certa organização institucional que vai ser voltada para o planejamento estratégico da indústria, principalmente com a criação e reorganização dos grupos executivos para os diferentes setores. Eu vou ler essa parte porque eu acho já está bem resumido no próprio livro, né? Então não tem necessidade de eu fazer um resumo do resumo. Né? Vamos lá, olha. Para a execução do PED, o governo Costa e Silva precisaria realizar algumas reorganizações institucionais. A primeira, reorganizar os grupos executivos que, durante o governo de Juscelino Kubitschek, ficaram responsáveis pelas políticas de estímulo aos investimentos privados setoriais. O PED enumerava 9 grupos, alguns dos quais herdados do governo JK. O Grupo Executivo das Indústrias da Construção Civil, GEIMAC, das Indústrias Mecânicas, GEIMEC, Indústrias Metalúrgicas, GEIMET, Indústrias Elétricas e Eletrônicas, Indústrias de Papéis e Artes Gráficas, e vai seguindo GEI, GEIPET, GEIPAG, GEINI, Indústria Química, Indústria de Couros e seus artefatos, Indústria de Produtos Alimentícios e Indústria Têxtil. Agora, também interessante, né? Os grupos executivos eram subordinados à Comissão de Desenvolvimento Industrial, CDI, e se articulariam com o Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada. Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada ainda não era o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que a gente conhece hoje. Né? O Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada ele foi criado em 64, mas de fato ele vai adquirir a sua cara de instituto, como a gente até conhece melhor hoje, em 67, junto com o Delfim Neto. Né? Você também tem o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que passaria a se subordinar também ao Ministério do Planejamento. E é com esse rearranjo, né, institucional que você vai moldando a cara do que, né, se espera desse programa. Bom, então agora o que eu vou fazer?
Eu vou começar falando da política fiscal, depois eu vou passar para a política monetária e financeira, política cambial e, por fim, eu vou comentar sobre a inflação e a política de combate, né, de controle de preços, que a gente vai falar que vai ser a cara desse governo. Bom, a política fiscal do governo Costa e Silva ela vai ter uma característica interessantíssima, né? Porque você vai ver uns certos incentivos, né? Desonerações de impostos, e ao mesmo tempo você vai ter uma expansão do gasto público, né? Você vai ver, por exemplo, a taxa de crescimento do gasto do governo durante esse triênio de 17% ao ano. Em 69, ele cresce até 35% acima da inflação. E é interessante porque, poxa, todo mundo já fica preocupado, né? Professor, você está falando que o gasto público vai crescer e o déficit público, né? Vamos lá, né? Primeiro, quais foram as medidas? Medidas de desoneração fiscal, né, pelo lado da receita. Você vai ter o aumento do teto de isenção do imposto de renda, alongamento do prazo de recolhimento do imposto sobre produtos industrializados, né, o IPI, devolução de impostos de importação sobre matérias-primas e outros bens. Eu não lembro exatamente quais bens, mas você tinha uma certa devolução do imposto de importação para outros bens também. Ao mesmo tempo em que você tem essa desoneração fiscal, ou seja, a lógica era de que você reduziria a receita, você vai ter outras medidas que também vão acompanhar, vão criar uma certa tendência para o crescimento da receita. Bom, você teve desoneração fiscal, mas, por outro lado, você teve uma certa medida de elevação da participação da União nos impostos sobre combustíveis e lubrificantes. E, por outro lado, você vai reduzir, não sei se vocês lembram, né, dos avanços institucionais dos anos anteriores que a gente estava falando, era justamente a criação do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. E o Delfim Neto ele vai reduzir a participação dos estados e municípios de 20% para 12%, o que em tese centraliza, não é que aumenta a receita, mas coloca a receita mais em controle da União. Então, essa medida, né, ela dá um pouco da cara do autoritarismo também econômico do Delfim Neto, né? É isso que é interessante também. Você vê que, como nas condições que o Delfim se encontrava, na condução num período mais autoritário, ele também poderia adotar medidas que num período democrático não fariam tanto sentido, como essa, né? Num período democrático como hoje, né? Imagina isso, né? O Bolsonaro fazendo algo que reduzisse a participação dos estados e municípios na receita, né? É claro que você teria uma pressão desses em cima do presidente. No período democrático, esse tipo de medida é muito mais dificultada. Só que a gente não vai falar que esses fatores, né, o crescimento da participação da União nos impostos de combustíveis e a redução do fundo de participação dos estados e municípios vão ser os principais fatores que vão explicar como a situação fiscal seguiu boa, seguiu positiva, sem déficits, mesmo durante uma política de desoneração fiscal. É porque com o crescimento econômico vai ser o principal fator que vai explicar que a arrecadação vai crescer junto com o crescimento da economia. Ou seja, você pode ter uma redução dos impostos, né, em algumas desonerações. Por outro lado, com o crescimento da atividade, circulando mais dinheiro na economia e você tendo um multiplicador, né, que vai fazer com que esse dinheiro circule e também retenha mais impostos,
você consegue manter uma arrecadação elevada, mesmo com uma desoneração fiscal. E é isso que é interessante, né? Porque o argumento heterodoxo para o ajuste recessivo das políticas ortodoxas segue a mesma tendência, né? Quando a gente vai falar, poxa, estão fazendo um ajuste fiscal, mas só que o ajuste fiscal, para tentar melhorar as contas públicas, no período seguinte, como você teve uma redução do dinamismo da atividade econômica, você reduz a arrecadação pública. Então você cai numa certa. É como se você estivesse tropeçando numa escada, que você diminui a arrecadação, você faz ajuste para tentar corrigir esse problema, e ao fazer o ajuste, tentar cortar gastos, você diminui ainda mais sua arrecadação, porque você tirou dinamismo, dinheiro, atividade econômica da economia. Então, se você está tombando, né, caindo da escada, uma hora você vai se esbofetear no chão, né, vai pisar e vai ficar todo arrebentado num piso, né, num certo determinado nível. Por outro lado, né, é o que o Delfim Neto vai fazer. Esse crescimento da arrecadação com o crescimento econômico, ele também vai ter um certo limite, né? Você não vai conseguir usufruir desse bom momento para ter um crescimento da arrecadação indefinidamente. Por outro lado, tem outras condições que vão ajudar com que isso se materialize, né? E a gente vai falar delas ainda na segunda parte do milagre econômico. Né? Bom, pelo lado da política, mas então só para fechar, né? O lado da política fiscal. Lembrem-se disso, você teve desonerações fiscais, mas por outro lado o crescimento econômico compensou o crescimento da receita, o decréscimo da receita, e assim a receita se manteve, de certo modo, estável e até cresceu em alguns períodos acima da inflação. Perfeito? Do lado da política monetária e financeira, você tem aquele diagnóstico da inflação de custos que não vai mais restringir a lógica de que você não pode fazer medidas que aqueçam a demanda, né? Como, por exemplo, uma política de crédito. E é nessa lógica que o Delfim Neto ele vai começar a pensar medidas que criem mecanismos de financiamento, em particular para o consumo de bens duráveis e da habitação. Né? E, em particular, a gente vai dar atenção para uma em específico, que é a Resolução número 63 de 1967, que permitiu a captação de recursos através de empréstimos no mercado financeiro internacional por parte de bancos comerciais, bancos privados de investimento e do BNDE, para repasses a empresas industriais e comerciais em operação no país e para financiamento de capital fixo e, especialmente, capital de giro. Perfeito? Vocês sabem, né, que o financiamento do capital fixo ele é menor do que o do capital de giro, né? Então são empréstimos que às vezes não são tão onerosos, tão pesados, né, e com prazos tão longos, né? Financiamento de capital de giro ele é muito importante para a manutenção da atividade econômica, né? Principalmente às vezes para algum momento de crescimento, de expansão daquela atividade. E esse tipo de capital ele vai fazer muito sentido com o crescimento, com o projeto de crescimento industrial que a gente vai ter durante esse período. Ok? Então lembrem-se, né, que o setor financeiro aqui ele vai ter uma importância muito grande. A gente vai falar de outras resoluções também do setor bancário, né? A 72, 86, 114 e 115, mas não se preocupem tanto com os detalhes delas, enfatizem só que elas caminham na direção, no intuito, de reduzir custos do setor bancário e de ter uma pressão para uma redução da taxa de juros. Né? Algumas até uma redução efetiva da taxa de juros.
com essa redução de custos, né? A expansão média do crédito bancário entre 67 e 69 foi de 25% ao ano. Então vocês conseguem perceber que foi uma política, né, uma condução de política financeira em particular, né, voltada para a reforma institucional do setor financeiro, que promoveu um crédito muito acelerado na economia brasileira. Você teve também, né, recursos para o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, Banco da Amazônia, Fundo Nacional da Agricultura, Fundo para Investimentos Sociais e diversos outros fundos, né, que também vão ter interesses setoriais específicos em atividades econômicas específicas e regiões específicas, né? Vocês vão lembrar que desde o plano de metas, a preocupação com o desenvolvimento regional ela já existe. Às vezes ela não apresenta resultados, né? Mas ela existe, sim. Você tem preocupações com a desigualdade regional. Por exemplo, com a criação das superintendências, né? Você vai ter a SUDENE, a SUDAM, durante esse período, né, da segunda metade do século XX para cá, a gente tem, né, a criação desses institutos que vão estar mais voltados para um desenvolvimento regional e para a correção de desequilíbrios regionais. E o PED ele também vai ter essa característica, ok? Também não vai ser uma política monetária e financeira voltada especificamente para uma região como às vezes né? Então, quer dizer, você também vai ter uma certa abertura para o financiamento considerando especificidades regionais, ok? E gargalos regionais. Pelo lado da política cambial, né? O que você tinha uma preocupação muito grande, né? Na medida em que você tivesse crescimento econômico, você ia ter o crescimento das importações. Se a gente estivesse no meio desse processo, né? Olha, nossa indústria está crescendo, ela vai demandar também importados, os trabalhadores também vão demandar importados. Se a gente não cresce as nossas exportações, a gente vai entrar naqueles velhos problemas das crises do balanço de pagamentos, por conta principalmente da balança comercial negativa, vai ser compensado com processo de desvalorização e etc. Vocês já estão cansados de ouvir, né? Só que durante o período do milagre econômico, você vai ter uma vantagem muito específica, que é o seguinte: o mercado externo ele não só vai ser o principal alvo do modelo brasileiro no PED, como ele vai ser, como você também vai perceber durante um período o crescimento desse movimento com o comércio exterior, né? Você vai ver um crescimento muito grande das exportações durante esse período. Então, até que você pode até ter algum déficit em algum período, mais sistemático, aquele problema de desequilíbrio que, de certo modo, são de grandes tendências sobre a economia brasileira, ele não vai existir, né? A demanda externa ela vai ser o fator importante para a gente explicar a superação da capacidade ociosa da indústria brasileira, né? De certo modo, a nossa indústria, que a gente está fazendo crescer no milagre econômico, não vai ter mais aquela característica do modelo de substituição de importações, que vai ter uma certa simetria com o mercado internacional e vai produzir mais alto e vai vender internamente. Ela vai ser competitiva a nível internacional, né? Ela vai exportar boa parte dos seus produtos. Então, num cenário de crescimento da demanda externa, ou seja, por isso que a gente fala tanto que, de certo modo, o milagre econômico ele vai ser muito favorecido pelo cenário externo. Com o crescimento da demanda externa durante o período, você consegue sustentar muito bem essas condições impostas pela dinâmica do PED com o crescimento das exportações, né? O que alivia muito, né, a condição do Delfim Neto, né? Se as exportações tivessem caído de forma sistemática durante o período, a gente teria algo muito grave, né?
Mas mesmo assim a gente vai falar de uma política cambial de desvalorização cambial, mas vai ter um perfil diferente, né? As mini desvalorizações cambiais implementadas em 68, né? Qual que é a ideia? Em vez de você pegar aquele câmbio fixo, esperar ele ter esperar um grande tempo, né, para fazer um reajuste grande, uma grande desvalorização, você de tempos em tempos você reduz esses reajustes de longo espaço de tempo, fazendo reajustes curtos para reduzir principalmente a especulação no mercado cambial. Não sei se vocês lembram, mas em outros momentos da economia brasileira até se segura as exportações, né, na expectativa de uma desvalorização cambial. Quando você tem um processo inflacionário violento, você vai reter seu produto, né, na espera do próximo reajuste da desvalorização, aí você liquida aqueles produtos, converte, enfim, mantém o seu dinheiro, enfim, faz o que você quiser com ele, mas de certo modo, a desvalorização cambial segmentada em longos períodos, ela vai impactar muito, pois se você vende num dia antes, um dia depois, muda radicalmente o seu resultado. E desse modo, né, para diminuir essa especulação, principalmente sobre quando vai ser o reajuste, e qual que seria o preço real da taxa de câmbio naquela determinada época, você tem correções menos distantes entre si, né, correções mais rápidas de certo modo, menos impactantes, de modo que você reduz a defasagem da taxa de câmbio e, de certo modo, você melhora as condições, os termos para o comércio internacional também, nesse sentido. Você também vai ter um sistema de créditos fiscais para empresas exportadoras, que, de certo modo, também vai beneficiá-las durante esse período por conta do incentivo dado, né, por meio da política econômica para que a exportação fosse o principal motor do período, perfeito? Bom, então, indo para as partes finais, né, vamos falar de inflação, né, e controle de preços. Como eu disse para vocês, né, dentro do pensamento ortodoxo, em geral, o que você vai ter? Olha, principalmente a lógica do seguinte: a inflação ela é causada pelo gasto público elevado, que aquece a demanda da economia e faz com que o preço de todas as coisas suba. É geralmente esse o diagnóstico, né? Vai seguir muito isso. Então, a gente pode fazer, pelo lado fiscal, uma política de ajuste, né? Nos últimos anos vocês viram muitas, né? E, pelo lado monetário, a gente pode contrair os mecanismos que dinamizam a atividade monetária, em particular o crédito. Né? Você pode fazer uma política monetária mais contracionista e você vai reduzir a atividade econômica, você vai reduzir a demanda que está aquecida. Né? Nesse sentido, né, principalmente, qual que é a ideia? Né? Aquele gasto que antes ia para a indústria, ele vai ficar em títulos, ele vai ficar em atividades não produtivas, né? E desse modo ele vai ficar retido da economia, ele não vai circular. Então você vai ter um controle maior do movimento monetário e da demanda monetária também, né? Então, desse modo, o que vai acabar acontecendo? Você vai ver sinais de um esfriamento da economia, da atividade econômica. Bom, com o diagnóstico heterodoxo, você não vai precisar fazer nenhum choque monetário, né? Você não vai seguir nenhum receituário ortodoxo. Que tipo de medida vocês podem pensar que pode ser feita que não vai impactar nem pelo lado da política fiscal, algo contracionista, né, um ajuste fiscal, nem pelo lado monetário, uma retração, uma política monetária contracionista? Né? O que o Delfim Neto vai fazer? Ele vai adotar uma política de controle de preços. E atenção, né? Controle de preços não é congelamento de preços.
controlar preços vai envolver muito mais monitorar, supervisionar e negociar ajuste dos preços do que simplesmente falar assim, ó, não, agora para que esse preço aí não pode variar. Joia? Muita gente confunde isso. E eu já vi, inclusive, em prova, aluno escrevendo sem querer isso, né? Porque a gente vai falar também de congelamento de preço. Ok? Então, o que, que acontece? Você vai ter a criação do Conselho Interministerial de Preços, o CIP, que ele vai, de certo modo, barganhar com as principais empresas que têm, que são responsáveis pela determinação dos principais preços da economia, né? Que ele vai mais ou menos assim, olha, se você quiser manter uma linha de crédito público que você tem acesso hoje pelo BNDE, você vai segurar um pouco o reajuste desse preço. Né? E quando você é uma empresa poderosa, tem uma certa relação com o poder público, você acaba aceitando, né? Mas não existe necessariamente uma obrigação da empresa cumprir aquilo. Mas, de fato, se ela colaborar para a estabilidade de preços, né, controle de preços, ela vai ter acesso a determinadas carteiras de crédito público e operações de redesconto do Banco Central. Perfeito? Então, existia um certo teto, né, de limites de reajuste de preços aceitos pelo Conselho Interministerial de Preços, né? E, desse modo, as empresas que reajustassem acima desse limite, elas tinham tinham certos, como que eu posso dizer, desvantagens, assim por dizer. O controle de preços ele não vai ser algo tão impositivo quanto parece imediatamente, ok? Né? Às vezes assusta, né, o termo, né, controle de preço. Nesse momento em particular não vai ser tão intenso assim quanto se imagina, ok? Mas, de certo modo, é interessante. Por outro lado, o controle de preços ele também acaba... o controle do processo inflacionário, para ser mais preciso, ele vai seguir vai também ser acompanhado por um controle pela política salarial, né? Vocês vão lembrar, né, a gente comentou nas aulas passadas da política de reajuste do salário que não recuperava toda a inflação, né? Então, durante o período do milagre, você também vai perceber isso. Você vai ter reajustes salariais, mas que não vão recuperar toda a inflação. Mas também não era uma perda expressiva de salário real. É importante associar isso com os tempos autoritários que a gente estava falando no começo da aula, né? A gente fez um segundo ponto ali sobre a escalada do autoritarismo, ele também tem a ver com isso, né? Na medida em que você também escala o autoritarismo, a luta pelos salários, a briga, a disputa pela barganha dos preços, né, dos salários mais elevados, ela também fica um pouco em suspenso, né? Você perde o direito à greve, você perde o direito de combater, né, com o patrão sobre os salários, e nesse período autoritário, né, você se rebelar certamente seria um indicativo de associação ao comunismo. Como você vive um tempo autoritário, do lado da política econômica, você também vai perceber um resultado autoritário para a política salarial. Né? Ela nunca vai superar a inflação e vai se refletir em ganhos reais para o trabalhador durante esse período do milagre econômico. Perfeito? Então, em números, você vai ver a redução da inflação de 25% em 67 para 17% em 69, o que vai pavimentar muito do que a gente falou até agora sobre os bons resultados do plano, ok? Do milagre econômico. Por fim, né, eu vou só comentar um pouquinho sobre um debate que é feito pelo Vitor Leonardo lá na página 283. Né?
Porque o que acontece, né? A gente já falou da política fiscal, política cambial, política monetária, mas tem um certo debate no finalzinho do capítulo, que é o seguinte: afinal, o Paeg pavimentou o caminho para o milagre? O que acontece, né, gente? A gente tem que falar o seguinte: a literatura ortodoxa, e é aí que entra o debate, ela criou uma certa ideia de que durante o governo Castelo Branco você pavimentou o caminho para o milagre. E eu acho até meio messiânico, né? Colocam o Castelo Branco como aquela criatura que salvou a economia brasileira e preparou para o terreno do milagre, e estava de um governo que tem resultados tímidos, né? Para não dizer trágicos, mas tinha resultados tímidos, né? Então ele vai ficar como aquela figura, olha, eu fiz as medidas impopulares, mas essas medidas impopulares foram fundamentais para o crescimento que a gente vê durante o período do milagre. E, de certo modo, né, se cresce um pouco o olho para uma supervalorização, né, das reformas que vieram com o PAEG. O Vitor Leonardo, então, debate esse ponto. E eu queria ler um trecho, né, do finalzinho. Está na página 283. O primeiro e o segundo parágrafo, ok? Eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho interessante que vocês conheçam esse debate, né, entre ortodoxia e heterodoxia, se animem, né, para debater isso de uma forma saudável, construtiva, independente do que... Eu estou preocupado se você vai ser ortodoxo, heterodoxo, não sei mais o que doxo, enfim, você pode ser a doxa que você quiser, mas faça isso com qualidade, né? Isso que eu sempre prezo, né? Para vocês que estudam economia brasileira, né? Façam esse debate com qualidade, não façam esse debate de uma forma porca, né? Para ser mais bem direto. Não façam o debate de uma forma porca, né? Façam bem fundamentado. Né? Então vamos lá, né? Façam como o Vitor Leonardo aqui, né? A discussão da categoria heterodoxia envolve outras mediações além da simples negação da ortodoxia. Para os propósitos do nosso trabalho, consideremos como heterodoxas as abordagens que negam a hipótese de neutralidade de moeda e do efeito crowding out do gasto público. No Brasil, as teorias que assumem o princípio da demanda efetiva, como a tradição keynesiana, velhos e pós, se contrapõem ao mainstream ortodoxo, cujo principal resultado está na não neutralidade da moeda e na existência de um efeito crowding in no gasto público. Negam o caráter estritamente monetário da inflação, cujas causas passam a ser deslocadas para o lado dos custos, associados aos chamados preços-chave da economia, como os salários, a taxa de câmbio, a taxa de juros e as commodities. Como a inflação não é causada exclusivamente pela oferta de moeda, no plano propositivo, são compatíveis com essas abordagens heterodoxas as políticas monetárias discricionárias e conduzidas com o intuito de reduzir a taxa de juros e estimular o investimento. Num nível mais alto de abstração, as tradições keynesianas assumem que os mecanismos de mercado não são capazes de conduzir por si próprios ao pleno emprego, sendo comuns nas economias capitalistas as situações de insuficiência de demanda agregada. Nesse contexto, são recomendadas políticas monetária e fiscal ativas e discricionárias para a obtenção do pleno emprego. As políticas macroeconômicas do governo Costa e Silva, capitaneadas por Delfim Neto, escapam quase por completo à ortodoxia econômica, baseadas no aumento do gasto público e do crédito, tendo como ápice a política mais rigorosa de controle de preços, passando pela mudança do regime cambial. A experiência heterodoxa de Delfim pôs na defensiva a ortodoxia econômica, pois, quando praticada durante o governo Castelo Branco, legou resultados macroeconômicos muito mais modestos e impôs constrangimentos aos militares, uma vez que o desempenho pífio da economia
causava insatisfação e perplexidade na classe média, fiadora do golpe de 1º de abril de 64. E é esse que é o ponto que eu acho interessantíssimo, né? Aqueles que bancaram o golpe de 64 estavam insatisfeitos com a própria inflexão dentro do processo do desenvolvimentismo, né? O que acontece? Na medida em que você tenta mudar, né, e implementa o PAEG e tenta fazer uma certa inflexão no rumo da economia para uma direção ortodoxa de combate à inflação com política monetária mais restritiva, ao ver os primeiros resultados, a certa repercussão negativa que você vai ter sobre o crescimento econômico, você precisa de pensar uma alternativa como uma resposta para justamente recuperar aquela rota da economia de crescimento. A forma que os militares conheciam e entendiam ainda era a fórmula que de certo modo, está associada ao desenvolvimentismo. Então, a gente ainda vai enquadrar o milagre econômico como um período do desenvolvimentismo, né? Mas ainda no seu encerramento, na sua fase final, né, do desenvolvimentismo, já vendo a morte, já vendo o seu encerramento. É interessantíssimo, né? Então, que vocês percebam como isso como a política do milagre econômico, primeiro, ela vai ter uma cara heterodoxa. A gente vai aprofundar isso na próxima aula, seguindo, né, falando sobre o governo Médici, e a gente vai chegar efetivamente no auge e no esgotamento do milagre, ok? Que vai dar uma continuidade para o PED e vai dar uma continuidade para o Delfim Neto, né? Então, quer dizer, vai seguir muita coisa. Mas depois a gente vai ter uma grande crise, né? A gente já está se preparando para... A gente vai falar de choque do petróleo, crise da dívida externa. Vai ser uma desgraça, né? E aí, né, a partir dali, a gente vai ter uma reconfiguração até do pensamento econômico mundial, em termos do que condução da política econômica vai ser uma certa hegemonia. E a partir dali a gente já vai ter uma definição de rumo, né, que vai ser o neoliberalismo. Chegando, né, nesse ponto que a gente vai ter nas próximas 3 aulas, agora a gente já está caminhando para os últimos respiros do pensamento desenvolvimentista, ok? Dentro, o milagre econômico você pode enquadrar nesse período sem problemas, mas percebam, né, como a determinada interpretação da dinâmica dentro daquele modelo de substituição de importações, do processo de desenvolvimento interno, da relação centro-periferia, já muda um pouco, né? Já muda, e você vai considerar novas estruturas, uma nova lógica para as condições da década de 60 em diante, e vai abandonando aos poucos aquela lógica clássica do desenvolvimentismo. Para não me estender, né, é importante enfatizar que o desenvolvimentismo ele vai continuar vivo, né? O desenvolvimentismo não vai morrer, mas ele vai adquirir novos contornos, novas formas. A gente vai falar também delas, né? De algum modo elas ainda aparecem no governo Lula, mas o neodesenvolvimentismo vai ter uma cara bem diferente do desenvolvimentismo, ok? Para encerrar essa aula, então, é importante que a gente então sigam lendo, né? Para a próxima aula a gente vai falar do Médici e continuem acompanhando, né? A gente vai falar do Médici, Geisel, segundo PND, Figueiredo, nossa, tem muita coisa ainda para a gente de militares, mas não desanimem, né? A gente ainda tem mais umas 3 aulas aí sobre governos militares antes de chegar efetivamente na redemocratização, ok? Eu agradeço a todos aí pela paciência, um abraço e até a próxima aula. Tchau!